Trabalhar na Fundação SCPE pode ser o trabalho mais emocionante que uma pessoa pode pedir. E por emocionante, queremos dizer que se você trabalhar como operador de campo SCPE, pesquisador ou membro da Força Tarefa Móvel, é muito mais provável que morra uma morte horrível no trabalho do que, digamos, um encanador. Mas pelo menos você tem a honra de dizer com orgulho que é a primeira linha de defesa entre o mundo normal e o terrível domínio do anômalo. Bem, a menos que você seja um dos caras da tecnologia da informação. Então, sua vida profissional provavelmente é tão monótona quanto a de um técnico do Geek Squad. Mas nada é normal quando se trata da Fundação SCPE, onde até a pessoa cujo trabalho é ajudar outros membros da equipe a redefinir suas senhas de e-mail pode se deparar com o sobrenatural. Bem-vindo ao estranho e assustador mundo do padrão. Gritadores de padrão, e especificamente, SCP-0. O SCP-0 foi descoberto completamente por acidente pelo pesquisador técnico David Rosen, um homem intrinsecamente ligado aos gritadores de padrão que se escondem no banco de dados do computador da Fundação SCPE. O pesquisador técnico Rosen é, na verdade, uma espécie de celebridade entre o pessoal da Fundação, devido ao fato de que ele é tão perfeitamente medíocre no que faz. Seu trabalho como o glorificado técnico de tecnologia da informação na Fundação SCP era anteriormente ocupado pelo pesquisador mais qualificado, Patrick Geffart, mas Rosen foi chamado para substituí-lo depois que Geffart misteriosamente desapareceu enquanto trabalhava. Desde 2012, Rosen atua como mágico de suporte técnico do Local 19, e sua maior competência no trabalho é ter um registro de 100% de presença. Ele parece viver em seu escritório, que é descrito como o mais sujo de toda a fundação. Cada centímetro do chão está coberto de peças de computador antigas e quebradas. E o ar está viciado com poeira e os duplos odores de suor e graxa de lítio. É um lugar tão inóspito que a fundação já considerou seriamente engarrafar o fedor como um tipo de dissuasor químico. Apesar do diretor técnico Rosen não ser eficiente tecnicamente, ele não é ruim o bastante para justificar o tempo e recursos para substituí-lo. Mas a pior parte sobre Rosen não é seu desempenho, é sua atitude verdadeiramente péssima. Ele é universalmente descrito por seus colegas como sendo rude, mal-humorado e combativo, com uma paciência muito curta para alguém que trabalha no suporte técnico. Enquanto Rosen teme que o fantasma do pesquisador Geffart o persiga, estava prestes a ter seu primeiro encontro real com o sobrenatural. Tudo começou quando ele começou a receber tickets de reparo automatizados para o SCP-0, um arquivo que não tinha razão para existir. Como qualquer seguidor de longa data da Fundação SCPE, você saberá, a designação universal para o primeiro grupo de SCPE a ser descoberto é o SCP-1. Não existe SCP-0. Simplesmente não existe. E quando Rosen encontrou o arquivo pela primeira vez escondido no banco de dados, ele descobriu que estava cheio de bobagens sem valor. A classe do objeto foi registrada como nulo. Os procedimentos especiais de contenção leram campo procedimentos de contenção não existe. E a bagunça de uma descrição simplesmente leu erro de sistema interno campo indefinido. Por favor, entre em contato com o administrador do sistema repetidamente, tornando-se mais distorcido e sem sentido a cada vez. O diretor Rosen, incapaz de resistir a uma chance de reclamar, decidiu colocar uma nota irritada do administrador no arquivo sem utilidade. Ele afirmou que esses dados inúteis enviavam tickets de reparo sem sentido devido à sintaxe quebrada, sobrecarregando o sistema e impedindo-o de trabalhar em arquivos importantes. Ele presumiu que tudo isso se devia ao fato de o banco de dados não saber como reagir ao ter arquivos registrados com informações insuficientes. E ele suprimiu todos os futuros tickets de reparo do SCP-0, antes de declarar o assunto encerrado. O que o diretor técnico teimoso não percebeu foi que ele estava suprimindo um pedido de ajuda de uma entidade presa no espaço em branco, abaixo do próprio artigo. Era um ser nascido em um mundo de branco puro de absoluta nulidade. Uma entidade sem nome e sem lugar, mas de alguma forma capaz de pensar. Seu monólogo interno em pânico é legível no texto oculto, que assume a forma de um fluxo de consciência divagante. O ser primeiro descreveu como veio à vida neste mundo vazio, sem memórias de onde estava ou mesmo de como chegou lá. Passou o que poderiam ter sido anos explorando o deserto vazio. Às vezes, ele via monstros terríveis aparecerem ao seu redor, mas só por um instante. A entidade continuou a vagar e, pouco a pouco, o terror existencial aumentou ao perceber que realmente poderia estar presa ali, no esquecimento para sempre. A entidade só tinha uma palavra para se apoiar:
Uma palavra repetida por alguns dos monstros que encontrou. A entidade não tinha ideia do que essa fundação era, mas passou a odiar e temer. Essa fundação foi a que o prendeu ali? A entidade tinha todo o tempo do mundo para especular sobre isso. A entidade encontrou sua voz. Como qualquer criatura senciente em apuros, ela começou a pedir ajuda, eventualmente gritando, apenas esperando que alguém a notasse. Esses apelos provavelmente se traduziram nos frequentes tickets de reparo de tecnologia da informação. Um Save Our Souls codificado, uma tentativa de mostrar que nem tudo era como parecia no arquivo SCP-0. Se o pesquisador Gephardt ainda estivesse na fundação, talvez a entidade pudesse ter sido ajudada. Porém, seus gritos foram ignorados pelo diretor técnico Rosen. Poderia muito bem estar falando com uma parede de tijolos. Rosen, que tinha todo o zelo investigativo de Paul Blart Mall Cop, garantiu que esses gritos nunca levariam à liberdade da entidade quando ele suprimiu os tickets de reparo. Ele prendeu a entidade em um inferno particular e vazio, odiando eternamente uma vida não escolhida e inescapável. Um pesadelo existencial implacável. Essa é a essência do seu grito padrão médio. Os gritadores de padrão são um exemplo perfeito de literalmente fazer algo do nada. Eles são frequentemente um tipo de consciência flutuante, criada do nada, presa em bolsões de nada entre o tecido da realidade, enlouquecida pela natureza purgatorial de sua existência. Eles são menos entidades vivas e mais construções conceituais, ideias puras, que apenas acontecem de estar cientes de sua própria existência em seus vazios infernais privados. O arquivo SCP-0, um arquivo para uma anomalia que não existe e, portanto, não tinha razão para existir, é um terreno fértil perfeito para um gritador de padrão. Mas, infelizmente para o gritador de padrão em questão, o diretor técnico Rosen não tinha ideia. Esta não é a única vez que Rosen se deparou com um gritador de padrão sem sequer saber, e assim como no primeiro caso, ele não foi de ajuda alguma. Isso começou com o SCP-S, um arquivo vazio que continha apenas esta imagem. O diretor Winters, administrador da fundação, questionava a existência desse arquivo. Entra o diretor técnico Rosen, preenchido com partes iguais de sarcasmo e insubordinação. Ele respondeu condescendentemente ao diretor Winters que o arquivo estava lá para testar o sistema de arquivamento, sendo a imagem provavelmente um espaço reservado. Segundo Rosen, Winters nunca deveria ter estado na página. O diretor Winters, irritado com o tom rude de Rosen, pediu que ele esclarecesse o propósito do artigo no texto. Em resposta, Rosen fez como lhe foi dito, preenchendo o artigo da maneira mais sarcástica possível. Tudo isso foi essencialmente um dedo do meio para o diretor Winters por ter a audácia de sequer perguntar. Rosen encerrou com: "Pronto. Terminado." Eu certamente espero ter sido claro o suficiente para qualquer pessoa que possa ter acessado esta página acidentalmente, através do que tenho certeza que não é culpa dela, para que não tenhamos mais diretores incrivelmente competentes incomodando a equipe técnica sobre esta página. E mais uma vez, o pesquisador técnico Rosen estava ocupado demais sendo um grosseiro e desagradável para notar que estava praticamente encarando outro gritador de padrões na cara. Este gritador de padrões, ou melhor, colmeia de gritadores de padrões, estava preso ainda mais profundamente do que o SCP-0. Este estava escondido no próprio código-fonte do SCP-S, onde um coro de vozes enfurecidas gritava o seguinte: "Finja, monstro, apenas por um minuto. Finja que você era do tamanho de uma ameba, anão até mesmo para o menor dos insetos. Suponha que não mantinha o mundo numa gaiola de vidro. Finja que você era o único sendo segurado por algo maior que você mesmo. Você ainda estaria rindo de suas conquistas. Você ainda sentiria orgulho do que era, mesmo sendo tão pequeno quanto seria. Claro que sim, porque você é arrogante e estúpido. Se você ainda não adivinhou, nós te odiamos." Este gritador de padrão está claramente mais ciente de sua lamentável posição na existência do que o gritador de padrão 0. E como resultado, ele não está tão deprimido quanto está furioso. Embora a esta altura, você provavelmente já percebeu que até as entidades que têm o contato mais casual com o pesquisador técnico Rosen acabam ficando enfurecidas. Mas enquanto você pode ter tido a impressão de que todos os gritadores padrões são pequenas entidades tristes, dignas de nossa simpatia e pena, existe pelo menos um gritador de padrão que é realmente incrivelmente perigoso. Este é o SCP-3930, o último gritador de padrão tanto em termos de tamanho quanto de efeito. É uma anomalia tão estranha que desafia a classificação típica de contenção e possui um bloqueio de segurança de nível 5,
o que significa que apenas aqueles no nível do lendário Conselho 05 têm permissão para saber sobre isso. Seu maior procedimento de contenção é a preservação da própria ideia de que o SCP-3930 não existe, porque a alternativa tem implicações terríveis para todos os envolvidos. O SCP-3930 é uma área de 1 km na Rússia que é preenchida com a não existência. Chamar isso de um vazio branco seria impreciso, porque implica a existência da cor branca e a existência do conceito de vazio. Nada existe dentro do SCP-3930, e qualquer pessoa que observe diretamente o 3930 corre o risco de aumentar ativamente seu poder. Por isso, procedimentos especiais de contenção determinam que quem observa o 3930 deve ser obrigado a entrar nele, resultando em sua inexistência posterior. Eles são destruídos no nível mais profundo que algo pode ser destruído. A própria ideia deles deixa de existir. O SCP-3930 é especial por ser a maior área de nada interagindo com nossa realidade, permitindo a observação direta de um grande número de gritadores padronizados pelos humanos. São descritos como alucinações conscientes. Um pesquisador sugere que esses gritadores padronizados são criados pela maneira como a psique se despedaça quando entra em contato com o nada verdadeiro e cru. O nada age como um espelho odioso para nossos piores pensamentos, refletindo-os de volta para nós na forma de gritadores inquietos, independentemente do que eles realmente são. Uma coisa é certa: entrar em contato direto com um desses gritadores é uma experiência angustiante. Isso mostra que os gritadores padronizados são complexos. Podem variar de microscópicos a massivos, de lamentáveis a aterrorizantes. E o resultado triste é que, em qualquer caso, nada realmente pode ser feito para impedi-los. É tão impossível parar o nada existente no SCP-3930 quanto salvar a entidade presa nos espaços brancos do SCP-0. Talvez a melhor opção seja realmente ser mais como o diretor técnico Rosen. Mantenha a cabeça baixa, concentre-se em suas próprias preocupações insignificantes e se deleite na alegria quente que só pode vir quando você não tem ideia do que está lidando. O único ponto negativo é que isso pode te tornar um péssimo profissional de tecnologia da informação. Agora confira o SCP-5000 Icarus, a compilação da história completa, e o SCP-1, Qual é o Verdadeiro Agora, para mais mistérios fascinantes da Fundação SCP.